o protagonista do segundo episódio no ar. Dessa vez com duas personalidades importantíssimas aqui para Salvador, com uma marca importantíssima aí para o mercado. São duas pessoas que são CEO e diretor criativo da Dendezeiro. Eu vou começar falando de Izan Silva, ele que tem 26 anos, natural daqui de Salvador. Izan é CEO e diretor criativo da marca baiana Dendezeiro, criada há 4 anos juntamente com Pedro Batalha. Ele foi aí um dos nomes na lista da Forbes Under 30 em 2022 e aí criado com um dos 3 brasileiros designers de moda com impacto global na lista da plataforma internacional Hyperbust. À frente da Dendezeiro, desenvolveu 6 desfiles na São Paulo Fashion Week, além de collabs e campanhas com marcas como YouTube, Instagram, Smirnoff, C&A, Havaianas, Converse e Vult. Neste ano, lançou aí juntamente com a Vult o projeto Respeita o Meu Cabelo, lançado e pleiteado aí como projeto de lei e posteriormente premiado no Festival de Cannes, na França. Pois é, e ao lado dele, Pedro Batalha, também CEO, como o Márcia já adiantou, CEO da Dendezeiro, tem 27 anos o Pedro, natural aqui de Salvador, mais precisamente da Cidade Baixa, da capital baiana. Ele também, como a gente já falou, ao lado do Izan, ele é CEO da Dendezeiro, diretor criativo da marca, a marca que foi criada em 2019 aqui em Salvador. Foi citado aí como um dos 3 brasileiros designers de moda com impacto global. Pois é, à frente da Dendezeiro desenvolveu 6 desfiles, né, como o Márcia já disse também, e já atuou aí em campanhas de diversas marcas, também marcas já citadas aqui por Márcia. Meninos, Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao nosso Protagonistas. E o nome do nosso podcast, né? Obviamente, quando a gente estava montando a lista, né, de possíveis convidados, a gente logo de cara, a gente já pensou em vocês Falei, dois. A Dendezeiro tem que estar no Protagonistas. Ai, gente, pois é. Hoje eu entendi um dos motivos, mas depois a gente conta, né, Márcia? São José. Tô brincando. A panelinha. A panelinha, exatamente. Não, mas é sério, vocês, logo de cara, a gente já pensou no nome de vocês. Eu acho que vocês são 2 influentes, baianos influentes aqui. E, de fato, como o próprio nome do podcast diz, são 2 protagonistas. Então, é muito bom tê-los aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Aqui pode tudo, inclusive... Nada. Exatamente. Meninos, para começar, eu queria entender como foi que surgiu, como iniciou a ideia de criar, né, a Dendezeiro. Eu acho que essa é a... Acho que é a pergunta que a gente mais ouve, né? Mais ouve. 5 anos. A Dendezeiro, ela surgiu em 2018, né? Ela surgiu a partir de uma vontade da gente de sanar determinadas feridas no mercado e nossas feridas pessoais também. Sim. Então, no primeiro momento, quando a gente olhou para como o mercado se comportava, e principalmente naquela época de 2018, como estava a presença das pessoas nas capas de revista, como a gente visualizava pessoas negras na moda, como isso era difundido e diluído aqui em Salvador, e como isso impactava não só na construção da imagem, mas na própria construção das modelagens das roupas também, Sim. sabe? Então, tipo... Salvador é a cidade mais negra fora da África, a gente tem corpos diversos pra caramba, e não tem como você chegar nas lojas e ter modelagens de roupas pensadas para corpos europeus, porque a maioria da cidade não é europeia. Então, assim, a gente começou a pensar formas de abraçar essa pluralidade, essa diversidade, desenvolver peças que pudessem abarcar, né, os diversos tamanhos que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, construir uma imagem forte o suficiente para recuperar a autoestima das pessoas que, durante muito tempo, viu na moda um espaço completamente excludente e que não poderia, né, ser uma área de desenvolvimento para a gente. Então, foi muito legal, porque a gente começou de forma muito autodidata. Eu fazia produção cultural na UFBA. Sim. E você estava fazendo produção cultural na UFBA também, não foi? E do nada, do nada não, né? Mas, tipo, a partir dessa vivência, a gente falou, não, vamos mudar completamente a rota aqui e começar a experimentar uma outra coisa. Eu fotografava, desenhava alguns looks também, ele desenhava alguns looks e foi até aprendendo a costurar, e a gente foi desenvolvendo no início.
E aí, no final, é isso. Eu acho que a história de toda boa empresa, tipo, às vezes começa ali com um, começa com dois, Sim. e depois foi Vai crescendo, 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 e hoje a gente é uma família gigante. Agora eu fiquei curioso, assim, pra saber. A gente vai voltar a falar da Dendezeiro, mas quando é que Izan entra na vida de Pedro? É isso que eu ia e Pedro perguntar. entra na Como vida de vocês se Izan? conheceram? É, A gente se conheceu numa palestra de uma ONG, não sei ainda, né, se ela ainda tá ativa como estava na época, mas na época ela estava bem ativa, que é da maravilhosa da Monique Evelyn, ela Sim. tinha uma ONG chamada Desabafo Social. E aí, na época, isso foi em 2016, estourou muito a discussão sobre colorismo, diversidade de tonalidade de pele, cabelo. Então, assim, essa pauta virou muito, muito temática aqui dentro da cidade, né? Foi após isso também que vieram outros eventos, como a Marcha de Empoderamento, foi tudo muito dentro dessa época. E Monique me convidou para poder a gente falar sobre isso, dentro dessa perspectiva, né? De ser uma pessoa de pele clara, e tinha outras pessoas na roda também. Foi lá no Engenho Velho de Brotas. E aí eu fui palestrar junto com uma outra galera que estava junto e ele foi assistir. E aí nisso a gente se conheceu ali dentro dessa palestra. E aí isso começou a trocar contato, surgir. E eu acho que o networking. Fazer o networking. Eu fiz uma pergunta péssima. Ele fez uma pergunta que ninguém soube responder assim, ficou bem assim. E eu acho que o massa de tudo isso é que foi tudo muito orgânico, né? Eu acho que a gente não precisou fakear um motivo, criar Uma história, propósito. Eu sim. acho que você não cria o propósito, né? Você nasce com aquele propósito. com certeza. Então, o que aconteceu foi que até a gente se encontrar, a moda parecia um ambiente muito distante, né? Ainda mais quando você vem de condições sociais totalmente diferentes, assim. Então, o acesso à moda é meio que, assim, o que a mídia vende enquanto moda é inacessível para você, mas você vive o aspecto da moda, do político, do social todo dia. Então, a gente meio que percebeu isso, né? A partir desse nosso encontro. E aí a Dendezeiro surge a partir dessas demandas que inicialmente eram muito pessoais mesmo, assim, de visualização, de representatividade, de corpo, de identidade, de estilo. E que logo em seguida a gente percebeu que, na verdade, era uma demanda de muita gente. Eu acho que por isso que deu certo, assim, também. Sim. Com uma certa, né, velocidade, assim, que a marca só tem 5 anos. Mas acho que a gente conseguiu compartilhar um pouco do sonho, da nossa perspectiva com as pessoas. E eu acho que isso que fez funcionar bem legal. Porque a moda tá em todas as coisas, né? Às vezes a gente não percebe que a moda tá em todas as coisas, mas a moda tá em todas as coisas. Tá. Esse projeto mesmo, o Respeita Meu Cabelo, que foi o que a gente ganhou 2 troféus lá em Cannes, é um projeto sobre algo que é tão regular e tão comum. Tipo assim, a maioria das pessoas já passaram por esse momento de usar o cabelo, assim, sabe? Tipo, principalmente a gente que tem esse histórico da família de não, vai fazer a universidade, seguir a academia. Então, é algo tão comum e que é sobre moda e que a gente às vezes não visualiza como algo de moda, porque várias vezes a moda fica sentada ali no que acontece na passarela. Então, acho que um dos grandes efeitos que a Dendezeiro causa e faz tá sempre falando sobre como a moda ela faz parte do nosso dia a dia, é uma ferramenta que é para todo mundo usar, assim, tipo, é uma forma da gente se proteger também, se blindar das coisas. No final, uma das partes mais importantes, inclusive, do Capelo, não foi nem os prêmios que a gente ganhou, que foi algo super incrível, massa, né? Tipo, meu Deus, tá ganhando um prêmio por causa de um projeto, assim, tipo, é massa. Mas, quando o projeto saiu, várias pessoas estavam publicando no Twitter e no Instagram suas fotos de formatura com o capelo. Pra quem não sabe, gente, Sim. Capelo é aquele chapéu de formatura ali. E que as muita pessoas... gente, inclusive, não sabia que se chamava Que capelo. se chamava capelo, Até esse projeto. Então, o nome desse chapéu de formatura é capelo. E a parte mais legal foi ver várias pessoas publicando suas fotos de formatura, não usando o cabelo na cabeça, porque o cabelo ele não foi feito para cabelo black, trança e afins. Então, a gente desenvolveu esse projeto para poder fazer caber, né? E ser algo próprio para todo mundo. E ter aquela movimentação toda na internet, todo mundo, tipo assim, meu Deus, eu passei por esse trauma e não tinha nem me atentado de como isso é, sabe? Tipo, eu lembro de minha mãe, assim, no dia da formatura, correndo, ela atrasando tudo, porque ela tinha que terminar de fazer a trança pro cabelo caber na cabeça dela. É isso que eu ia falar, inclusive. Quando eu formei, eu não quis fazer formatura, né? Mas tinha foto pra botar o cabelo, colocar a beca e tudo mais. Mas eu não quis justamente porque eu não
não me sentia representada, né? Não, digamos assim. Não me sentia pertencente Sim. a um ambiente que não foi feito pra mim, Sim. né? Eu lembro até que teve uma amiga que colocou trança pra justamente caber Sim. o cabelo na cabeça dela, que mesmo assim não cabe, né? O cabelo. Mas ainda assim fica melhor do que com black, que é aquele chapéu fechado totalmente. Enfim. Muita gente Não alisa cabe o cabelo nada. também É. pra poder utilizar. E a galera tava postando foto a rodo, assim, usando o cabelo na mão. Na mão. E falando, vou poder refazer a minha foto. Então, Sim. a gente às vezes não sabe o impacto que a moda tem no nosso dia a dia, quanto a moda é um agente político completamente importante, sabe? Então, é legal que, tipo, a gente começou de forma super natural, entendendo as coisas, vendo o mercado, estudando o dia a dia, estudando a rotina. Mas no final, quando a gente vai percebendo, é a história sendo feita E mesmo. são coisas que vocês vivenciam que outras pessoas também vivenciam, né? Pois é, você que chegou aí, o nosso protagonista, os podcasts do Portal PS Notícias, hoje recebendo aqui o Izan Silva e Pedro Batalha, eles que são aí CEO, diretores da Dendezeiro, essa marca aí. Rapaz, por falar no Dendezeiro, a gente falou da pergunta clichê que vocês já responderam por diversas vezes, né? Que vocês vão continuar respondendo e que vocês continuem respondendo, a gente espera por muitas vezes como nasceu como a Dendezeiro surgiu. A Dendezeiro tem 5 anos, né? E vocês já chegaram a lugares assim... internacionais. Pois é, a gente inclusive, já a gente vai falar sobre isso, mas vocês imaginavam assim, sejam sinceros, vocês imaginavam de fato chegar onde vocês chegaram hoje? Porque, velho, eu acho isso muito massa, sabe? Tipo, dois pretos aqui de Salvador que tiveram, se conheceram ali e a partir dali tiveram essa ideia, se juntaram, se uniram com a ideia de trazer essa marca começou a dar certo, e aí vocês acho que vão visualizando, nossa, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Não sei se em algum momento vocês já pensaram em, de repente, ali no iniciozinho, aquele início que a gente sabe de qualquer projeto no início, tem os seus perrengues, e é normal, e vai continuar tendo também, mas, assim, de uma forma, assim, geral, vocês imaginavam chegar onde vocês estão hoje? Olha, eu acho que visualizar o futuro, ele vai muito da sua perspectiva no momento, né? Vai muito da sua fé em acreditar ali naquele momento onde você pode chegar, quais são seus objetivos. E eu acho que a gente nunca chegou num ponto onde a gente disse, é aqui. Chegamos, ou então a gente visualizou e falou, quando a gente chegar em determinado local, pronto, alcançamos lá, né? Chegamos no nosso topo. Sim. Eu acho que... Mas a gente, com certeza, desde cedo, assim, a gente já visualizava criar esse projeto que levasse a gente para outros locais, que também modificassem um pouco da nossa realidade, da realidade das pessoas. E eu lembro que a gente estabelecia metas a prazos, assim, muito longos, e que a gente superou isso 5 vezes o tamanho menor daquele prazo que a gente estabeleceu, então... Que massa. Dentro do cronograma que a gente tinha Dentro do pensado, cronograma. a São Paulo Fashion Week era pra gente começar Hoje. hoje. Esse ano, Era esse ano, já A era gente tinha um nossa estabelecimento de assim, não, em 5 anos a gente vai estar na São Paulo Fashion Week. E aí isso aconteceu em 2 anos, 1 ano e meio, eu acho. 2 anos, né? Então, eu acho que foi super importante a gente... E eu acho que isso também, enquanto dupla, né? Foi muito bom você ser uma dupla criativa. Hoje em dia eu recomendo isso pra todo mundo, assim, porque tem momentos que você não consegue. Tem momentos que você quer parar, tem momentos que você quer... Você pensa em outras coisas, que as coisas, os caminhos eles são muito tortuosos. E a gente sempre teve um ao outro assim pra dizer, não, a gente vai, vamos passar por isso, a gente vai conseguir isso aqui, a gente vai dessa forma. Então, a gente estava sempre modificando as nossas perspectivas, a forma como aonde a gente queria chegar, mas o principal era a gente pensar que a gente queria chegar em algum lugar, assim. Não era um trabalho feito sem perspectiva, não era um investimento que a gente estava fazendo sem saber onde a gente queria chegar, ou o tipo de vida que a gente queria ter. Porque custou tudo, né? Custou as nossas decisões enquanto estudo, custou as nossas decisões enquanto... boa parte, assim, também do início da nossa juventude. A gente começou, né? Tinha 18 anos, 19 anos ali. Então, você não faz isso sem uma expectativa e sem acreditar que aquilo pode te levar a algum lugar. E eu acho que o bom de viver isso é que hoje a gente consegue estar nesses locais que a gente visualizou e sonhou e se sentir pertencente normal. É normal estar na São Paulo Fashion Week, que há 5 anos atrás era um sonho.
e que há 5 anos atrás parecia inalcançável. Uhum. Então, eu penso sempre nisso, assim, em tudo que a gente alcança na nossa vida, assim, para os próximos passos, eu penso agora, na minha cabeça é inalcançável, porque é muito distante, mas quando eu chegar lá, vai ser naturalizado, vai ser normal, vai ser parte da minha vida, vai ser parte da nossa rotina. Então, eu diria que sim, eu diria que a gente visualizava, mas eu também não vou assim, mentir e dizer que a gente pensava que tanta coisa que aconteceu nesses 5 anos estava previsto. Eu acho que a gente tinha uma expectativa um pouco mais modesta sobre a velocidade dos acontecimentos. Uhum. E a gente sempre costuma dizer que a dendezeira, ela tem a vida própria. Ela sai parecendo uma carreta, assim, andando. A gente sai tudo correndo atrás Surpreende dela. a gente todo dia, Todo toda dia, hora. Tipo, o negócio do Canis mesmo, Pedro tava viajando e eu tava no estúdio fotografando, tipo, de madrugada, assim. E aí o menino que trabalha com nossas redes falou, Isam, preciso falar com você urgente. Eu falei, peraí, eu tô no meio do ensaio fotográfico. Tem que ser agora. E ele tava, não, e ele no estúdio assim, eu preciso falar, me cutucando, eu preciso falar com você agora. Eu falei, agora eu não consigo, peraí. Aí ele, preciso falar com você agora. Eu falei, agora eu não consigo, peraí. Aí ele, você ganhou 2 canes. Eu falei, Consigo sim. aí eu consigo sim, de verdade. Videochamada. Porque não era uma coisa tipo assim, ai meu Deus, espero isso, não sei o quê. Mas eu acho que abrir empresa é você apostar na loteria, sabe? Só que apostar na loteria a longo prazo, assim. Você não sabe necessariamente quanto que você vai ganhar. Você não sabe necessariamente quanto que vem, né? E talvez aqueles R$5 que você tá colocando naquele momento para poder apostar naquele bilhete, a curto prazo ele vai fazer falta. Porque você tá tirando um dinheiro de algum lugar ali para poder colocar e fazer aquilo ali acontecer, então vai fazer falta. Mas a gente sempre aposta esperando que lá na frente o prêmio vai chegar. Mesmo não necessariamente sabendo se você vai ganhar 1 bilhão ou se você vai ganhar 100 mil. Porque você não sabe quantas pessoas vão acertar mais. Sim. Mas você sempre aposta com a melhor esperança e expectativa do mundo, assim, sabe? Então, é muito legal ver onde é que isso está chegando e o que é que isso consegue construir. E não só no resultado para mim, para Pedro, mas, tipo, no resultado de uma forma geral mesmo, assim, de ver como abrir uma empresa de moda aqui em Salvador e fazer com que isso continue impactando e trazendo novas referências e construindo novas coisas, Sim. abre uma porta de mercado que pra gente, na época que a gente estava começando, era quase que impossível, tipo... todas as vezes que a gente falava sobre abrir uma marca em Salvador e continuar em Salvador, as pessoas tratavam a gente como se a gente fosse maluco, tipo assim, ô, tadinho dos meninos, sabe? Então, Sim. tipo, a gente acreditou nisso e lutou nisso e tá vendo o trabalho tomar o mundo, estando aqui nesse território e falando sobre Salvador sempre. Então é muito legal ver como isso não só impacta na nossa vida, mas impacta na nossa cidade, impacta nas pessoas que estão aqui, impacta nos nossos amigos, na nossa família, mas impacta no futuro desse mercado de moda, que eu acho que Salvador é uma das maiores potências que a gente tem no país quando se fala de moda. Infelizmente não tem o reconhecimento que deveria ter, mas eu acho que a força de vontade e a perseverança da gente, de diversas outras marcas que estão aqui fazendo isso acontecer, eventualmente vai fazer com que esse cenário mude e que a cidade comece a valorizar mais os criadores e criativos que tem aqui. E eu acho também uma coisa interessante assim que eu tava pensando, que eu acho que às vezes pouco se fala assim nas entrevistas ou na mídia em geral, ainda especificadamente assim, né, falando de Dendezeiro, pouco se fala sobre a estratégia que se teve para chegar até aqui. Eu acho que as pessoas elas valorizam que foi muito acontecimento assim, né? Como se, óbvio que você tem uma junção, você tem um pouco de sorte, você tem uma oportunidade, você tem um pouco de axé, você tem um pouco de tudo para aquilo ali acontecer. Sim. Mas tem a parte da estratégia que todo criativo ele tem, uma estratégia de sobrevivência do seu negócio. Então, assim, a gente teve que ter decisões muito difíceis ao longo de 5 anos para que a gente pudesse estar aqui hoje, porque a perspectiva de uma duração de uma marca é de 2 anos. Então, você está há 5 anos, a gente com a perspectiva de continuar. Isso tem que despertar nas pessoas também, assim, o que é que diferencia, por exemplo, a Dendezeiro também de outras marcas que às vezes estão há mais tempo no mercado, mas que ainda estão lutando contra determinados tipos de impasses ali. Então, eu nos considero assim, nós somos muito estrategistas ao longo desse tempo, assim, do desenvolvimento da marca, porque foram escolhas que pareciam na nossa época, né, guiadas pelo nosso senso comum, ou pelo que a gente pensava que seria melhor. Mas esse pensar no que seria melhor é um olhar um pouco estratégico sobre qual é a minha situação, qual é a minha marca, o que é que eu estou olhando em minha volta, o que é que eu tenho que fazer para que aquela ação tenha um impacto X.
Então, Absolutamente não é sorte. absolutamente não Não. foi sorte. Não mesmo. Tiveram acessos, tiveram oportunidades, que isso faz toda a diferença. Mas Se também a não gente, tivesse toda a organização, enfim, É, não chegaria. não sobreviveria. a gente jogou o que tinha que ser jogado, Aham. movimentou as peças, pensando que a gente precisava, né, chegar em determinado local. Isso é bem E legal. como... E você falou sobre criatividade, eu achei interessante, porque tem gente que fala também, né, de nada se cria, tudo se transforma, tudo se inspira, enfim. Vocês tiveram alguma inspiração? Tem alguém por trás da marca, além de vocês, que pensam, que desenham, enfim, pensam em algum tipo de campanha, enfim, ou é só vocês mesmos e a inspiração surge de vocês? Surgiu. As equipes. Equipes. Eu adoro essa expressão. Hoje em dia a gente já compartilha muito, Hum. porque a Dendezeiro, graças assim, não somos só eu e ele. Isso. Mas o início foi muita coisa que surgiu da cabeça dele, foi muita coisa que surgiu da minha cabeça, e a gente sempre se complementa, assim. E o criativo continua sendo centralizado dentro da gente, mas você precisa de outras pessoas ali o tempo todo para que seu trabalho cresça. Assim. Sim. Rede, conexão, equipe, você não faz nada sozinho, e desde o início a gente identificou isso, porque enquanto dupla a gente não concorda com tudo sempre. Quase nunca a gente concorda com as coisas, e isso também faz com que o processo melhore o tempo todo. Então, às vezes eu tô crente em alguma coisa, ele tá super crente, a gente fala, não, isso não tá legal, isso não é assim, vamos diminuir, vamos aumentar. Isso é importante também pra equipe que trabalha com a gente. A gente fica apresentando pitch um pro outro. A Gente. gente fica apresentando pitch. Sério, vai chega na época de coleção. Sim. Todo mundo fala, tipo, como é vocês criar juntas? As pessoas acham que fica eu e Pedro, assim, na sintonia maravilhosa. Tipo assim, Vários papéis, desenhando. Na verdade, eu parado, eu falo com todo mundo, depois eu falo com ele, falo com todo mundo da equipe. Pra todo mundo fazer a cabeça dele. Não só, mas tipo, a gente já deixar tudo pronto, tudo certo já. Aí eu chego, tive a ideia de fazer isso e isso. Um pitch mesmo, apresentando tudo, com tal e tal tecido, com assim. Aí ele fica parado olhando pra minha cara e fala, vamos pensar. Aí eu falo, vamos pensar o quê? Tipo assim, todo mundo já aprovou, tá todo mundo feliz. Mas é muito legal isso, porque dá pra ver o contraponto de tudo mesmo, assim, sabe? Tipo, o mais legal de criar moda é que a gente tá falando sobre um mercado que é vasto pra caramba, que tem coisa pra caramba. Então, é muito legal ter pessoas que por mais que pareçam muito, são muito diferentes, assim, sabe? Então é legal, assim, ficar vendo as discordâncias sempre, porque sempre sai o melhor da gente, assim. Eu vi uma matéria de vocês falando que a Dendezeiro é a moda que rompe padrões. De fato, é isso mesmo? Vocês concordam com essa expressão, com esse termo, a moda que rompe os padrões? Eu concordo. Concorda? Concordo. Porque... então, não, mas é porque... Mimimei. Não, mas é porque, assim, eu acho que o que a gente constrói dentro da Dendezeiro, quando você fala de vestimenta aí, de proposta de mercado, e de proposta, né, de posicionamento e tudo mais, a gente, de fato, faz muita coisa que muita marca não faz, sabe? Tipo, a Dendezeiro é uma das únicas marcas de moda do país que se posiciona politicamente, assim, sabe? E que fala mesmo, tipo, época de eleição, vamos fazer posts se posicionando, falando, tipo, dizendo, sabe, o que é que a gente visualiza, como é que a gente acha. Não é só sobre ter uma empresa que, né, passa durante anos construindo um discurso e falando sobre algo e trazendo, em determinados momentos que são super importantes, simplesmente se ausentar da discussão e não falar sobre. Eu acho que a gente sempre construiu um caminho que a gente precisa se posicionar e falar sobre o que é que a gente pensa, o que é que a gente acha. Moda é completamente política. Moda é completamente política. Então, não tem como vivenciar um lado sem vivenciar o outro. Tem que fazer os dois ao mesmo tempo. E em paralelo, acho que me perdi aqui, eu ia falar mas... É porque também tem a questão do horário, enfim. Não, Eu tô de boa. Tá? Tá de boa. Tá. Então tá. Vai cortar, né? Vai, como é Nada, gravado. ao vivo assim, as A pessoas gente assim, edita. vai embora. Não tava ao vivo, infelizmente. Tava... Mas vai dar um corte aí, não é isso? Qualquer absurdo. E você, Pedro, você concorda com o Izan, esse termo que a gente falou aqui, né, da moda que rompe padrões, é mais ou menos por aí? Eu acho que a gente começou
acho que foi o pensamento principal, assim, quando a gente criou a marca. A gente deu uma pesquisada, assim, como as marcas se posicionavam na época, como elas apresentavam os produtos, como elas faziam as campanhas. E a gente via que tinha um padrão já bem pré-estabelecido de como se apresentava e a gente já, desde aquela época, falou: se todo mundo tá fazendo isso, a gente vai fazer diferente. A gente tem muito esse lema, né? A gente vê tudo caminhando para um caminho e a gente fala, será? Como já dizia minha mãe, você não é todo Você não é mundo. todo mundo. A gente é bem... Tem essa narrativa. Às vezes todo mundo tá fazendo verão, a gente tá fazendo inverno. Mas não por nada que a gente quer ser do contra, mas é porque a gente acredita em determinadas coisas por determinados momentos, né? Sim. Então, eu acho que também quando você vem de uma história, né? Que a moda tem uma história muito perversa, com corpos negros, corpos LGBTs, corpos plurais. Então, e você vê uma marca que ela se predispõe a falar sobre isso. Na sua raiz, não como se fosse um calendário anual, onde mês tal você tem que falar da população preta, mês tal você tem que falar do indígena, mês tal você tem que falar sobre o pessoal LGBT. Então, assim, a diversidade para a marca sempre foi pilar, foi estrutura. Então, não é nada que a gente ornamenta a marca para a gente apresentar para o mercado. Ela é fundamentalizada nisso. Isso. E eu acho que isso por si só já é uma diferença muito grande, assim, quando a gente vê muitas marcas que muitas vezes elas têm uma comunicação e uma mídia muito centrada na diversidade, mas o corpo do time, o trabalho não reflete nada disso. Então, eu acho que só pelo fato da construção por si só, acho que a gente já conseguiu quebrar alguns padrões ali. E eu acho também que a gente apostou muito numa forma diferente, né? De gênero, que na época estava sendo discutida muito. Então, ter construído uma marca que a gente pensava no agênero, tanto por uma perspectiva pessoal, porque a gente muitas vezes queria algumas peças de exceção feminina e tinha todo aquele constrangimento, aquela questão na hora de você comprar. A experiência do provador. A experiência de provador, que é sempre chato, né? Ainda mais naquela época. Então, já ir de contra isso, né? Não digo assim, nossa, nós somos os pioneiros, porque tem tanta gente que a gente se referencia e muita gente discutindo o gênero há muito tempo e padrões. Mas eu digo que a gente construiu, né, a marca em cima disso, então eu concordo. E até no próprio produto mesmo, sabe? Tipo, quantas marcas a gente conhece que faz roupa de tapeçaria, sabe? Tipo, a gente sempre pensa em uma forma de trazer algo que seja completamente diferente, criativo e consiga passar nossas ideias. Porque a base da Dendezeiro, na hora de que a gente fala sobre construção de roupa, é streetwear e alfaiataria. Então, conectar esses dois mundos já é um pouco mais comum. A gente tem visto muito, quando a gente vê, né, quando fala sobre moda de forma geral, esse é o caminho que tem seguido e é o caminho que vai continuar, né, seguindo daqui para muito tempo. Mas acho que para além disso, o que é que a gente faz a partir, né? Tipo, que materiais a gente usa, que forma que a gente apresenta isso. Então a gente sempre tenta pirar um pouco, assim, sabe? Tipo, teve coleção que a gente quis usar argila e fez uma roupa de argila. Coleção que a gente quis usar tapeçaria, então a gente já tá aí há 3, 4 edições fazendo roupa de tapeçaria, que é tipo, trabalho completamente manual, assim, sabe? Então acho que tudo isso serve para poder quebrar, né, romper padrões quando a gente fala sobre a construção de roupa, a construção de imagem, a construção de tudo, porque eu acho que moda tá aqui pra isso, pra gente experimentar. Ninguém tá mais afim de uma marca que vai se lançar e fazer mais uma calça jeans. Tipo assim, meu Deus, calça jeans eu vou achar em qualquer lugar. Vou fazer uma coisa nova, mas que seja cool, que seja diferente, e que a gente até venda uma calça jeans também. Mas que ali dentro tenha outras coisas que sabe, deixe o caldo mais grosso, assim. Pra quem tá assistindo a gente no YouTube, né, vocês estão vendo o nosso cenário, tá bem diferente hoje, né, Di, também. Fotografias lindíssimas aqui no nosso, compondo o nosso cenário, assim como no primeiro episódio. A gente recebeu aqui o Hamilton Barsou, com suas lindas fotografias, e hoje tem um novo fotógrafo aqui. Daqui a pouco a gente vai conhecer ele, né, Márcia? Menesson Conceição, ele que é artista visual aí da Cidade Baixa, traz essas imagens lindíssimas. Encantadoras. Mais uma cria do Colégio São José. Hoje todo mundo aqui da Cidade Baixa. Pois é. Meninos, eu queria falar também sobre o impacto que vocês geraram em Vaiola. Pois é. A gente falou de quebrar, né, as barreiras internacionais. E aí, conta isso pra gente aí. Uau, então. Então. A gente, nós no verão passado, a gente conheceu um rapaz chamado Maurício Mota.
Sim. que a gente começou a desenvolver uma relação, né, e contato, e era uma pessoa que a gente já tinha identificado, né, aqui em Salvador, que trabalhava com o mercado criativo, com inovação, e o Maurício, a gente acabou aproximando e tendo uma sinergia tão grande. Ele é baiano, né, se eu não me engano, Maurício. E ele, na época que ele veio aqui, ele estava em construção dessa empresa, né, que se chama Chef Ventures, como sócio da Vaiola. Sim. E essa nossa conexão, né, que o Maurício, ele também tem estado com a gente, de um certo também tipo de mentor em alguns momentos que a gente tem alguns gargalos empresariais, que a gente precisa ter uma opinião de alguém que já está no mercado também há mais tempo e que está ali dando alguns direcionamentos. Ele também é essa pessoa. E ele apresentou também a marca, né, para a Vaiola nesse momento onde a gente foi fazer esse lançamento dessa última coleção. E fez essa sinergia, esse link acontecer. Uhum. A Chef Ventures, né, a Vaiola investiu no desfile, então, assim, pra gente isso foi algo icônico, né, a gente, inclusive, né, algumas marcas caíram com os patrocínios 2 semanas antes do desfile acontecer, e pra gente, o que a Chef fez, o que a Vaiola fez também foi muito de mostrar para o mercado brasileiro a força e o potencial do Sim. criativo preto, do estilista nordestino. Então, assim, meio que deu uma aula para o mercado de uma pessoa que está fora do país e que enxerga o potencial e a necessidade de investir naquela economia criativa. Uhum. Então, esse link pra gente, ele foi para além de ser incrível, porque a gente respeita muito a trajetória da Vaiola quanto artista, Como quanto pessoa. mulher. O livro dela é incrível. Quem não leu, eu recomendo leia. Perfeita. Mas, para além disso, é muito bom você perceber que a gente perceber que o nosso trabalho conseguiu alcançar outras fronteiras e outras barreiras. Não é a primeira vez que a gente tem um contato com o internacional, né? Como vocês trouxeram na biografia, a Hypebeast já tinha nomeado a gente como impacto global, e a Hypebeast é um portal muito relevante no mundo do criativo e da moda. Mas, com certeza, assim, ter Vaiola do nosso lado no lançamento dessa coleção, que é uma coleção super importante pra gente, porque fala muito sobre uma ancestralidade até um pouco mais próxima nossa, que é o sertão, que é de onde parte da nossa família também veio. Foi muito bom, assim, e ter recebido, né, ter percebido que ela se envolveu com esse processo, né? Muitas vezes as pessoas acham que assim, não, dei o dinheiro aqui e é isso, vamos ver o que vai acontecer. Não, a gente viu mesmo assim o quanto ela se envolveu, o quanto ela se tocou também com o nosso trabalho. E isso, pra mim, assim, foi incrível. Gente, a Viola Davis investiu no meu desfile. E a Cisa assistiu o meu desfile. Eu assisti o desfile. Gente, sério, quando eu sou fã declarada da Cisa, assim, e pra mim, isso é sério, eu não tenho nem palavras. A gente ficou se perguntando, tipo assim, enfim, todo mundo segue Viola, né? Tipo assim, gente, será que Beyoncé assistiu? Será que a Rihanna assistiu? Será Quem será que assistiu? Mas acho que isso que Pedro falou é super importante, de como a gente tem vivido um momento de mercado que é muito complexo, né? Que a gente tem visto a diversidade, a pauta sobre diversidade como a maré. De que ela, em diversos momentos, a maré tá cheia, em diversos momentos a maré desce. E essa baixa da maré demora 10 anos, 5 anos, e isso reflete em como o mercado ele se desenvolve mesmo. Então, quantas pessoas negras você vê à frente de empresas? Elas não estão não estão à frente de empresas ou com empreendimentos de sucesso só porque elas não querem ou não estão conseguindo desenvolver. Mas é porque essas empresas elas precisam de investimento. Então, assim como, né, as empresas brancas, elas também precisam de investimento. E segmentar isso, né, de forma específica já é muito complexo, principalmente porque o produto que a gente desenvolve é um produto para todo mundo. Então isso precisa ser visualizado. Somos 2 criadores negros à frente de uma empresa que a maioria dos funcionários são pessoas pretas, criando produto para todo mundo. E isso precisa ser aceito e abraçado, sabe? Porque o produto que a gente desenvolve cria é revolucionário. Então, nesses momentos de baixas, a gente vê ele refletindo no mercado, com a falta de investimento das empresas, a queda de patrocínios, e tudo fica muito mais volúvel, tudo fica muito mais
incerto. E é muito bom quando acontece esse tipo de coisa, principalmente quando é um ponto que é completamente fora do nosso cenário, que é, por exemplo, Viola Davis, que é uma rede completamente externa. Ela olha pro Brasil, olha pro que a gente está desenvolvendo e fala, isso aqui é incrível. Tipo assim, porque vocês não estão olhando para isso aqui é maravilhoso, isso aqui era para estar aqui, e vocês têm isso, por que vocês não estão valorizando isso que está no colo de vocês? Então eu acho que é a trajetória que a gente tem feito de construção de imagem internacional, eu sinto que está dando uma goleada nesse sentido, sabe? O que muito além de moda, uma marca de moda consegue fazer, que é trazer uma visualização diferente para o mercado, que é ganhar prêmio. A gente conseguiu fazer com que um projeto que é sobre moda se tornasse projeto de lei, gente, que é o do Capelo. Se tornou projeto de lei, então não tem como não falar sobre a importância, a relevância da Dendezeiro e diversas outras marcas de moda que estão revolucionando o mercado. Então, assim, esses louros, né, eles precisam ser dados. Eu acho que esse local ele precisa ser visualizado. Você não está se juntando com uma Dendezeiro ou com qualquer outra marca dessa porque é sobre diversidade necessariamente, ou porque você está fazendo uma conexão no momento que é para poder mostrar um outro posicionamento de marca. Não. É porque a gente é incrível mesmo. A gente traz visualização, a gente traz impacto, a gente traz internacionalização, a gente é bom no que a gente faz. Então é complexo como quando o mercado ele para de ver a gente quanto criadores potentes, gigantes e com várias ideias para visualizar a gente quanto um posicionamento de marca. Porque todas elas já se posicionaram. E elas não acham mais interessante se posicionar agora. Então é lutar contra o mercado o tempo todo, mas é incrível ver que, tipo assim, pô, a mulher desse tamanho olhou o que a gente fez e falou, isso aqui vale a pena. E ela fez postou. questão. Isso que eu ia falar. A gente não sabia. Eu ia comentar Ela isso. escreveu aquele texto, marcou meu nome, eu falei, vou gente, ela falar sabe aqui, quem sou eu. Eu tenho, ó, abre aspas. Dendezeiro, marca de moda de Salvador, Bahia, faz parte do nosso programa de mentoria Axé desde a nossa visita à cidade em novembro de 2023, onde exploramos a soft power brasileiro dentro da diáspora africana, fecha aspas. Abre aspas de novo. Dendezeiro funde perfeitamente o patrimônio regional com moda de vanguarda, baseando-se nas raízes da família dos fundadores para remodelar a narrativa dessa região brasileira essencial, fecha aspas. No Axé, estamos muito orgulhosos de apoiar esses incríveis criativos. Não deixe de conferir a coleção incrível deles. Eu ia falar dessa coisa. Peraí, vocês não sabiam dessa? Não, a gente não sabia que ela ia postar. Foi super Tanto surpresa. que no Foi backstage tudo. do desfile, quando a gente Imagina, tava cara. recebendo... No backstage do desfile, quando a gente tava recebendo a imprensa, Maurício Mota, que é o sócio da Viola, tava lá com a gente. Só que a gente tem uma relação muito próxima com o Maurício, né? E quando a gente tava falando sobre os investimentos, a gente tava falando que era a Axé. A gente não tava trazendo nem o nome do Maurício, nem o nome da Viola. Sim. Porque, tipo assim, a gente não sabia nem se podia. Então vai que saia na imprensa de alguma forma, alguma outra visualização. Então a gente ficou muito Pisando assim. pisando em ovos e contido na forma de falar. E Maurício chegou pra gente e falou, vocês não estão usando o nome da Viola por quê? Aí eu tipo, eu não sei, como é que eu vou... Do nada começar pode, usar claro, o nome da eu vou. mulher. Aí na hora que ele falou, o pessoal da imprensa, tinha uma revista, já tava saindo, eu gritei assim, gente, a Viola tá patrocinando nosso desfile. Eu mando no DM assim, olha, a Viola mandando assim, um novo release de tudo. Porque a gente ainda não tinha usado isso. Por aquela questão assim, né, De não Nossa, saber. de não saber, será que a gente faz, se não faz, assim. Então o post absolutamente era o que a gente... Nossa, aí Não eu tava fazia na ideia. rua, no carro, Não, aí ela postou, aí quando eu vi que ela postou, não sei como, Deus faz essas coisas, minha internet começou a cair, Não, aí eu não consegui acessar, aí eu foi liguei ainda pra pior. Isan chorando, eu assim, Foi ainda pior, porque primeiro, ela curtiu o desfile. foi. Na hora que eu vi o like, o caralho! Podia xingar? Pode, com certeza. Falei, caralho, meu Deus do céu, a Viola Davis curtiu o nosso desfile. Aí eu tirei um print, post, eu falei, gente, ela curtiu nosso desfile. Aí ela me seguiu, e seguiu a Meu Dendezeiro, e eu não Deus, vi me seguir a seguiu. Pedro, porque, enfim, não tem Instagram do menino. E aí seguiu, aí eu tive que apagar o post de que ela curtiu. Sim. E postei o post de que ela seguiu. Que Eu falei, seguiu. gente, ela seguiu. Tipo, ai meu Deus, isso aqui tudo. Aí, de repente, ela foi lá e postou. E postou ainda convidando a gente. Aí eu tive que apagar mais um post Collab. pra poder postar novamente. Tipo assim, meu Deus, Nossa, agora ela Eu postou. recebi a notificação e vi assim, Viola Davis, assim, no chat, eu fiz, ué. Fake? Aí sai do fake quem tiver. E aí quando eu vi assim, aí eu paralelo de ver a notificação, eu vi assim,
analisar, né? Que você analisa pra colaborar, que eu fiz analisar. Na hora eu parei assim no carro, falei, não tô acreditando. Eu vi um comentário aqui, inclusive, a Dendezeiro zerou o game. Acho que Zerou essa... o game. Eu acho que Foi o essa- sentimento de zerar Guinness. Eu fiquei imaginando, não foi o caso, mas fiquei imaginando a pessoa te falando: Izan, preciso falar com você. Agora não posso. Izan, preciso... Vaiola postou. Pô, na hora Na de hora foi de isso, Vaiola. porque foi o dia seguinte do desfile, né? E desfile, sinceramente, é uma gincana. É Tipo, uma loucura, são né? 6 meses de construção, mas os 2 meses pré-desfile é uma maluquice. Então, assim, depois que você entrega o desfile, meu amor, você não quer olhar pra cara de ninguém, você não quer ver nada, você não quer fazer nada. Tanto que eu passei o dia, tava de cueca no sofá. Então, sabe, tipo, Viola Davis postou meu desfile enquanto tava largado em casa Sim. no sofá, tipo, tentando descansar ali durante pelo menos umas 5 horas. Então, assim, ninguém tinha noção de que isso ia acontecer. Foi uma injeção de autoestima muito grande, assim, pra gente. Não porque, assim, óbvio, não é desmerecendo nenhum dos outros artistas Sim, que já... Mas, claro. assim, tem um local também pela trajetória dela, Claro. porque independente dela ser de outro país, a gente não tá aqui falando isso, a gente tá falando da trajetória dela como quanto- pessoa. quanto e pessoa, como profissional também. quanto profissional, assim. Então, foi muito bom ter tido esse respeito do lado dela, assim, de uma pessoa que já teve uma trajetória e que já pegou épocas do mercado muito mais insanas e bizarras do que a gente, assim. E ela reconheceu o nosso trabalho. Então, eu acho que foi muito nesse local, assim, né? Não é uma validação, mas ao mesmo tempo porque ela eu me importo muito com é o que uma ela Ela faz. é ela. É a maior vida, Não, eu digo validação. assim, porque a gente continuou, a gente fez o nosso trabalho até antes de encontrar com ela, assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando ela faz isso, é de certa forma uma validação nesse ponto do tipo, eu tenho o respeito e a atenção de uma pessoa que é extremamente inteligente, estudada, profissional, tem uma carreira, tem uma trajetória, E enxerga, e gote. Então, assim, enxerga o nosso trabalho. Então, foi muito bom. Eu acho que quando acontece coisas desse tipo assim, acho que tem aquele sentimento, né? Ufa, tá dando certo. Total. Né? Acho isso é surreal. A gente estava falando aqui no início, você falou da relação de vocês dois, né? De quando vocês estão ali criando, né? Que as pessoas às vezes têm aquela imaginação de que aquela imagem bonitinha, né? No paraíso ali, os dois. Mas como é a relação? Como é Pedro e Izan, além da Dendezeiro? Quem são vocês, além da Dendezeiro? Eu acho que é uma pergunta legal também de se fazer. E como é, tipo, se vocês dão um pitaco na Existe vida algum um do conflito outro? também, Conflito por tá trás? óbvio. O tempo todo. O tempo todo. É só conflito, na verdade. Mentira, Não, mentira, tô Mas brincando. Vocês dão é conselhos um pro porque outro? o tempo todo, Da de vida. tudo, pitaco. profissional, da vida, de tudo. Porque também eu acho que nós somos pessoas viciadas no trabalho, né? Tem esse ponto. E o trabalho uniu muito também a nossa forma de viver o mundo. Então tem uma simbiose aí também da forma como a gente pensa, como a gente cria, como a gente leva também um pouco das nossas vidas. E eu acho que a rotina, dia a dia, o trabalho, várias vezes eu me pego muitas vezes assim, pensando, fazendo, agindo muito parecido com ele. Você pensa assim, meu Deus do céu. Porque existe esse lado, né? A gente já levou isso pra terapia várias vezes assim. O trabalho tem que ser separado do pessoal, da família, das pessoas, de tudo. Mas quando você cria algo que ele se fortaleceu, enraizado em todas essas coisas, você não precisa rejeitar aquilo daquela forma. Você precisa trabalhar e amadurecer aquilo para que as coisas elas encaminhem. Mas é o que eu digo assim sempre, eu acho que os conflitos eles são muito necessários para que a gente desenvolva coisas positivas. Então, tendo respeito, tendo reciprocidade, os conflitos eles são muito bem-vindos para o crescimento, né? Sim. E a gente acabou se tornando muito família um do outro, né? Tipo, é a simbiose que a gente vive. E que, para além disso, também, quando a Dendezeiro surgiu, eu tinha 21 anos, assim. Então, tipo, foi a época que eu acho que geralmente a galera começa a pirar mais, assim, em viver e fazer essas coisas, não sei o quê. Foi minha vida trabalhando, assim. Hoje em dia eu malho e trabalho, malho e trabalho, malho e trabalho. É a minha rotina. E às vezes eu durmo também. E aí, às vezes, tem dias que eu durmo. Superestimado do mesmo. E aí, eu acho que tudo ao nosso redor acaba se tornando meio que sobre isso. Não tem que isso é babado, né? Não tem um curso pra isso. Não tem não tem aula, não tem um script pra isso. Tipo, ninguém te ensina a abrir uma empresa, sabe? Tipo assim, não tem como.
Ainda mais quando a empresa ela tem uma identidade tão forte própria como a Dendezeiro tem. Então, a gente foi aprendendo com muita coisa e com muita experiência. A gente levou muito pau e da mesma forma que a gente leva muita glória e tem todos esses momentos, tem os outros momentos também que são complexos. Então, a gente vai aprendendo tudo com o tempo e fazendo manutenção no carro em movimento. Então, e essa frase, na verdade, é você que fala o tempo todo, né? Pra vocês verem aí, ó. Ele que fala isso. Já tá enraizado, né? Mas a gente faz manutenção em carro em movimento. Então, assim, acaba que a gente fica preso ali naquele universo vivendo tudo isso. Eu espero que quando eu tiver 30 anos eu esteja de boa, tranquilo, conseguindo curtir um pouco mais a vida. Mas eu acho que a gente acaba ficando meio workaholic, assim. Mas... Tipo, vocês não conseguem, sei lá, desligar do trabalho. Tudo. Impossível. Não conseguem. Tirar férias. Férias, nem Porque nem pensar. moda, você tá o tempo todo nas suas férias, em período de férias, tem alguém fazendo alguma coisa. O tempo... Sim. Ano novo, no ano passado, eu tava dia 31, eu tava 10, 11 horas da noite resolvendo uma coisa que tava pendente. Então, assim, porque tinha alguém que tava usando a roupa no ano novo. Então, a gente libera a nossa equipe, etc. Mas, assim, o sumo do trabalho e a responsabilidade ainda continua sendo nossa. Óbvio que a gente descansa, que a gente tem os nossos lows ali, tem um momento que também a gente aproveita. Mas é um descanso que a mente, ela não necessariamente, ela não para. Não tem aquele momento onde eu falo, hoje eu não vou pensar na dendezeira, eu não vou pensar em roupa, não vou pensar em nada. Porque nos meus maiores momentos de descanso, surge uma ideia, eu tenho que parar pra desenhar. Aí surge uma coisa. Eu lembro das vezes, os momentos que eu tive mais ideias de roupas, assim, mais icônicas que a gente fez. Eu estava andando de moto, indo pra algum lugar, no capacete, assim, ouvindo minha música de moto, no assim. Ubermoto. No Ubermoto. Obrigada. Não é propaganda de graça. No Ubermoto. E aí eu tava lá e... Do nada eu tava assim, olhando assim, tudo passando a música no fone de ouvido, tudo passando, do nada eu falava... Porra, não acredito. Aí eu ficava assim, aí pegava assim, escondido o celular assim, no meio da moto pra eu escrever a ideia, pra eu não perder. Aí quando chegava em casa, eu ia, desenhava. Exatamente assim? Demais. É mesmo? É. Tipo, quando a gente saiu do desfile, morto do desfile... Ah, a próxima edição vamos fazer eu isso. cheguei pra ele e falei, na próxima edição a gente vai fazer isso, o nome vai ser tal, a gente vai fazer uma roupa assim, Com vai fazer tudo não sei o pronto, que. né? Tipo assim... Planejado. Não dá isso, não tem esse momento de tipo assim, eu vou ficar completamente desligado aqui, completamente off. O corpo pode até deitar, mas Quando a gente, porque é isso, tipo, não é como se a gente estivesse falando de uma empresa que a gente tá só gerindo pessoas ou falando sobre um espaço que é só a gente trabalhando com criatividade para outra pessoa. Não, a gente tá gerindo a empresa e sendo diretores criativos. Fica até chique na legenda quando você coloca CEO e diretor criativo, mas na prática, gente, muita aquela coisa. velha história de quem vê close, Não vê cor. Não, e é gostosíssimo, até porque se não fosse uma coisa maravilhosa, eu não estaria fazendo isso há não ia dar anos certo e também, né? esperando fazer isso pro resto de minha vida. Eu amo isso, e eu amo ser completamente apaixonado por moda, completamente apaixonado pelo empreendedorismo e pela empresa e pelos caminhos que pode seguir, mas... full-time job, assim, você tá trabalhando o dia todo. Porque na hora que você não tá gerindo, você tá criando. Na hora que você não tá criando, você tá gerindo. Pois é, esse é o nosso Protagonistas aqui, né, Marcinho? Nosso podcast do PS Notícias. Hoje recebendo esses dois maravilhosos aqui. Izan Silva, Pedro Batalha, CEOs. Eu adoro essa CEOs da Dendezeira, essa marca maravilhosa aí. O post, eu acredito que o post, a gente falou do post da Viola, acho que vai ficar fixado, acho que Pra sempre. Acho que eternamente ali no até ela postar o próximo. Eu tô deixando espaço aqui no meu braço pra tatuar isso. Assim. Você vai tatuar? Não. Talvez um Viola aqui, assim. Pois é, vamos fazer as rapidinhas com eles. Aqui no nosso podcast, como em todos os outros, né, tem os clichês. E aqui a gente não poderia ser diferente, né, Márcia? A gente não poderia ser diferente. Vou até me sentar. A gente falou do Réveillon, rapidinho. Só uma curiosidade, assim. Tem coleção nova vindo, gente? Rapidinho também. Tem coleção nova pra esse ano, final do ano. Pra esse ano ainda. E tem ainda depois dessa coleção, já tá tudo certo, tudo esquematizado. No final desse ano tem um projeto super legal também, com uma marca super legal. Final do ano? Final do ano. Nem chega no dezembro. Final do ano, né? Meio de dezembro, final de ano. Celebrar seu aniversário. Dia 8. Quem quiser mandar presente, só pegar. Sagitariano como eu também. Fale, desculpa, eu te cortei. Não, você falou do Réveillon, mas assim, tipo, vocês... Eu acho massa esse lance de dupla, né? E aí tem aquela coisa, né? Igual dupla musical, sertaneja, enfim. Sim. Que um acaba sendo a extensão do outro e as pessoas não conseguem visualizar um sem o outro. Tá aí Simone e Simaria pra provar isso. Quando separaram, meu Deus do céu, foi uma confusão.
Mas assim, você falou do Réveillon, eu fiquei imaginando, tipo, Natal, vocês passam Natal juntos, por exemplo? Tipo, cada um... Festas no geral. Não, Natal não. Ano Novo sim, mas Natal É, Ah. às vezes, né? Depende muito. Depende. Mas Natal é sempre aquele momento muito assim, com não. aquela sua Família. família. É isso, tipo, vendo as pessoas que a gente passou o ano todo sem ver, porque a gente tá junto. Verdade. Aí sobra o Natal pra poder a gente ver essa galera, a gente vai matando essa agenda, É. assim. Mas é isso. Mas não é impossível, não. Vamos lá aí, Marcinha. Vamos lá. Uma música que não pode faltar na playlist de vocês. Tipo, tem que ser super rápido assim. É, tem que ser pensou, falou. Ah, tá. Tayla. Entendi. Não, música. Tayla, uma música. Mas Gente, falou eu artista, falei todas da artista, Tayla. Todas da Tayla. Tá. Veludo Marrom, Vai, Di. da Lineker. Um prato, assim, uma comida que lembra a infância de vocês, ou um prato que vocês mais gostam, sei lá, não sei. Caruru. Cuscuz com café. Ah, Dentro do café? O café dentro do café cuscuz. dentro do eu cuscuz. também achava que eu era estranho. Fiz muito. Cuscuz café com açúcar. Com leite. Com, leite em você pó. faz o café e joga no cuscuz. Você come isso escondido, né? Não, deixa eu te falar, eu me achava... Gente, conheço pão uma com pessoa manteiga que e come assim. açúcar. Não, Pão com manteiga e açúcar, eu já pelo vi. amor de Deus. Sabe uma coisa que eu fazia muito isso? É o pão passava manteiga e colocava o achocolatado. Né? Sim. Que vamos falar a marca aqui. Sim. Amava comer isso. E as pessoas me achavam, tipo, isso é estranho. Eu né? nunca Mas eu fiz acho isso, mais não. normal, mas é porque visualizar o copo de café com cuscuz dentro. Gente, O que mais que coloca? não era o copo do café. Seria o no prato. O prato No do cuscuz. prato. Você joga o É, cuscuz com No café, prato. açúcar, tudo E dentro. leite, tem gente que bota leite também. Não, é o café com em pó, leite. Café é. com leite, vai. Diversidade é tudo. Jesus. É uma festa cultural que marcou vocês. São João? Ou algum fato, alguma festa, algum É. fato histórico que vocês gostariam de ter vivenciado, de repente, vivido. Ah, é bate-cu. Bate-cu. Poxa, Bate-cu, de fato. Bate-cu. Bate-cu foi a venda cultural que marcou mesmo. Ah, é. Bate-cu. Bate-cu. Vai, Di. Qual personagem, onde está o nome do nosso, eita, quase que não sabe, nosso podcast, protagonistas, quem é o protagonista da vida de vocês? Vai, Ana. Eu imagino. Ai, você clichê, mas com amor. Meu orixá, com certeza ele é. Ah, eu vou ficar me sentindo culpado agora de não falar. Imagine. Poxa, eu e Xangô. Ah, Vai, assim. deixa eu ver. Uma frase que você leva pra vida. Que vocês levam pra vida. Feito é melhor que perfeito. Maravilhoso, gostei. Pode falar, bitch better have my money. Não. Pior que um produto ruim é uma propaganda boa. Maravilhoso também. Que é de Pedrorinha. Aquele da palavra que eu amo, a palavra da língua portuguesa É. que vocês mais gostam. Uma palavra diferente. Tipo, tem gente que fala Dengo. catraca. Ah, Dengo. Dengo é uma palavra Depois eu vou boa. explicar porque é complicado. É porque a gente ouviu aqui catraca. catraca eu acho massa Dengo, também. Catraca vem de movimento. Catraca eu Ah. acho massa também. Enquanto filho de Exu, Mas de fato é uma palavra gostosa de falar. Catraca. Catraca. A gente já falou isso, Catraca. Nanda, mas é bem forte, né? eu acho. Dengo. Dengo. Dengo, gostei de dengo. E a sua, Isa? Essa é uma pergunta de fato difícil. É, Dendezeiro. dendezeiro. É, Dendezeiro. É catraca. Eu não, Dendezeiro. Pra finalizar, um hobby que você, além de trabalho, que E que você... ninguém sabe, assim, É. tipo... Ah, eu sou meio nerdzinho, eu sou bem gamer. Jogo bastante. Eu sou muito nerd, leio muito quadrinho, eu passo o dia todo. É mesmo? Muito quadrinho. Você leu, então, aquelas Turma da Mônica em quadrinhos. Turma da Mônica Jovem. Jovem. Eu li. Mas eu gosto mais de quadrinho da Marvel, assim. Eu tenho, tipo, tudo. Eu sou Marvete. muito fã de X-Men. Eu sou muito fã de X-Men. Ai, que massa. E aí eu tenho uma estante de quadrinhos. Assim. Eu tinha muitos. Aí chegou uma época que ficou muito absurdo, vendi tudo. E aí eu, como que não queria nada, falei assim, eu vou voltar a comprar uma, duas. Aí tá com a estante inteira. E um lugar da Bahia ou do Brasil, não sei, que vocês não conhecem, que vocês têm vontade de conhecer. Nossa, Fernando de Noronha. Ai, Mas também. Noronha. Vamos pra Fernando de Noronha. Eu acho que... Fazer? Olha. Chamar... Eu quero conhecer chamar Belém. Os lençóis maranhenses. Eu quero conhecer Belém. Quero conhecer Também, Belém. também quero. Também conhecer quero. Belém. Bastante. Cidade Baixa. Belém. É na Cidade Baixa, né? Essa foto? É na Cidade Baixa?
Foi em Boipeba. Boipeba, Ah, mano. Boipeba é maravilhoso. Amo Boipeba também. Mas podia ser na Cidade Baixa. Poderia ser na cidade baixa. Sério, a gente já fez Eu só tanta tirei pra campanha na deixar Cidade aqui Baixa. em cima. A gente tava gastando que a gente é da Cidade Baixa, não sei o quê, mas a Cidade Baixa, inclusive, é um dos lugares que a gente mais usou pra poder fazer fotografia. É mesmo. A maioria das nossas campanhas a gente fez na Cidade Baixa e grande parte das nossas inspirações na hora de construir roupa, na hora que a gente tá andando na rua e vendo as pessoas, é essa BX, porque a gente vai andando, vai vendo as pessoas, vai vendo como a galera se veste, como se comporta. É E é mesmo. massa, eu acho que a Cidade Baixa é o maior reduto cultural de Salvador. Cidade Baixa tem história. Colégio São Tem José muita tem história também, que aí vai ficar para um próximo episódio pra gente contar as histórias do Colégio São José, né, Pedro? Com certeza. Tem história pra contar do São Tem. José. Muitas. Meninos, Boas ou obrigado, não? viu? Obrigado a Verdade. vocês. Obrigada, Bom gente. ter vocês aqui. Que vocês voltem outras vezes pra falar do Dendezeiro, falar do Colégio São José, falar da Cidade Baixa. Mais sobre ele, já pegou Ele tá também. no- Você que ele não Gente. foi do Colégio São José. Pois é. Certeza não. Nós dois, ó, você não tá sozinho. Nós estamos sozinhos. Mas muito obrigada mesmo, meninas. Incrível a história de vocês, que vocês consigam reverberar, né, ainda mais a história da Dendezeiro, a história de vocês e, para além de Vaiola, outras personalidades, né, outras pessoas impactem ainda mais positivamente, né, como vem impactando aí a Dendezeiro na vida de várias pessoas. Quem sabe a Rihanna não fecha o próximo desfile. Quem Quem sabe, sabe, né? né? Tô Não dá esse Aparece spoiler isso. ainda, não. Segura. Mas obrigado a vocês, amei Obrigado. o projeto, amei a ideia, amei o podcast e tudo. Vocês são Amei o maravilhosos. papo, vocês são maravilhosos. Aquela coisa foi bom pra vocês? Ah, foi ótimo. Pega um cigarrinho. Perfeito, então. E como no Passo de Mágica, você que tá assistindo a gente aqui, a gente vai falar agora com ele aqui, ó, o autor dessa obra. Tá aí, cá estamos nós novamente, né? Como eu já falei, agora aqui na nossa mesa, né? O Menderson Conceição, ele nascido e criado na região da Cidade Baixa aqui de Salvador, é um artista visual de 22 aninhos, com foco aí em fotografia e audiovisual. Sua obra já foi aí reconhecida em premiações e exposições como o Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira, concurso fotográfico do Mídia Ninja, pô, que massa, e a maior lista de artistas negros emergentes do Brasil pela MOC, não é isso? MOC. Bem-vindo, Menderson Conceição, ele que é o responsável aqui Por pelas obras, né, essas belíssimas fotografias que compõem o nosso cenário nesse episódio de hoje. Meu amigo, bem-vindo e obrigado por ceder aqui o seu trabalho para abrilhantar também aqui nosso cenário. Eu que agradeço, galera. Muito feliz em estar participando aqui e poder colaborar, né, com esse cenário para engrandecer mais essa narrativa que vocês trazem. Enfim, muito feliz de verdade pelo convite. Conta um pouquinho, né, Menderson, de como você decidiu começar a fazer fotos, pensar nas suas artes, do que você gostaria de fotografar, como foi que você decidiu dar esse pontapé? Massa. Eu tenho uma atividade com o audiovisual antes da fotografia, assim. Eu comecei me aventurando ali nos vídeos, gostava muito da filmagem, mas na pandemia, quando a gente ficou meio privado, Sim. eu precisava de alguma forma me comunicar, assim. E a fotografia, ela aparece como essa resposta. Então, eu começo a fotografar de fato na pandemia. Eu sou filho de fotógrafo, então isso tem uma influência também, com certeza. Inclusive, já fui fotografada. Mas exatamente. O que foi pelo Foi por seu Foi pai, seu pai? por você, na verdade, foi no por estúdio mim, do seu isso. pai. Foi no estúdio do Mas pai. que isso tem também, eu acho que um grande marco no meu trabalho, que são as pessoas que vivem ao meu redor, né? Que eu sempre trago como protagonista também de uma história que eu quero contar, da mensagem que eu quero passar, enfim. Então eu começo a me aventurar nesse mundo das artes visuais no comecinho da pandemia e tô aqui até hoje contribuindo e também me aventurando em outras linguagens da arte, né? Que eu acho importante agregar. Ou seja, foi no início, foi algo tipo, consideravelmente Foi recente, recente. né? Muito digamos. recente. É tudo muito novo, assim, Exato, né? exatamente. Pra você. Total, essa foto tá aparecendo? Essa foi o meu primeiro ensaio na pandemia. Isso é na garagem do prédio de minha avó. Quer pegar ela pra gente ver? Pode ser. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira, mostra pra cá. Aí, massa. E foi um aí, cenário totalmente improvisado, né? totalmente improvisado e é uma aposta assim que o meu trabalho ele- Calma, volte ao microfone.
Deixa ela lá e depois você volta pra falar por causa do microfone. Senão vai pegar. Perfeito. Foi totalmente improvisado. Improvisado assim, né? Com os materiais possíveis ali ao meu Sim. alcance, porque a gente estava meio que privado de sair muito, mas é uma aposta. Muito feliz de estar aqui hoje com os meninos da Dendezeiro, porque meu trabalho ele é estritamente ligado à moda também. Essa construção de narrativa, a moda tem um papel fundamental. E é isso. A gente tava até falando, a gente falando da pandemia, né? E a gente falando até, a gente tava comentando essa semana, né? Sobre como a pandemia, obviamente, foi um período bastante difícil, né? Para muitos, para todos, na verdade. Né? Infelizmente, tivemos muitas perdas, né? Durante a pandemia, muitas mortes. Mas foi um período que, Muita nossa, gente como... cresceu, né? Teve e um como boom. a arte surgiu Foi. na vida das pessoas durante Foi. a pandemia. A exemplo disso, a gente até citou lá, né? Muitos cantores que Sim. surgiram, bombaram na pandemia. E agora tem mais um exemplo aqui, A arte né? fez muito refúgio, né? Sim, com Salvou certeza. vidas, literalmente. Pois é. Como foi que você decidiu Olha a distância. se inspirar, né, suas principais inspirações para fotografar inicialmente, né? Você falou que tem a questão das pessoas ao seu redor, mas Pai, para né? além disso, né? Quem te inspira, quem dá esse principal objetivo de criar a imagem, de visualizar e falar, não, pô, aquilo ali vai ser uma boa imagem, enfim. Então, minha imagem, ela vem de um lugar de fabular histórias, criar novos imaginários. Então, acho que parte muito da minha observação para o mundo. Uhum. Puxando um pouco da fala de Izan, eu acho que andar na Cidade Baixa é beber, assim, a maior fonte da minha inspiração, sabe? Encontrar pessoas na rua, saber de histórias, conviver com pessoas, assim, desde o colégio, que você observa alguns posicionamentos e posturas. Essas são as minhas maiores inspirações. Minha família também, né? Enfim, minha mãe, minha avó, essas mulheres que me passaram muito conhecimento. E meu pai também, não pode deixar... Meus pais, enfim, é uma loucura. Mas eu tenho 2 pais, fui criada por 2 Sim. pais. Que é o marido de minha avó, que eu considero meu pai, que é uma figura muito importante, assim, que me incentiva academicamente, me incentiva no mundo das artes. Mas a minha principal fonte de inspiração é realmente as ruas, é a vida, são os encontros e desencontros, a leitura, visual, enfim, tudo visual. A arte, né? Mas, assim, sobre fotografia, gostaria de falar algumas pessoas, principalmente do cenário baiano, né? A Ellen Salomão é uma referência muito grande para mim. O Bauer Sá é um fotógrafo, assim, brilhante. E muita gente pra citar aqui. Uma não lista deixar de enorme. A lista é grande. Isso, exato. A gente falou dessa foto aí ao fundo, né? Que você falou que tem uma representatividade muito grande pra você, até porque foi seu primeiro ensaio, né, Exato. durante a pandemia. Mas essa foto aí do seu lado também, ele já... Assim que ele sentou aqui, ela tá aparecendo? Ou me diga o porquê dessa pergunta. Inclusive, foi até uma pergunta que eu fiz pra Milton na semana passada, no nosso primeiro episódio, né? Todo mundo tem o seu xodozinho, né? Às vezes é difícil até responder, mas essa aí com certeza é um dos. É um dos xodós com certeza, porque eu acho que ela imprime muita identidade. Uhum. A minha identidade, principalmente do momento, né? Eu acho que eu tô aí numa fase de experimentação, mas eu acho que ela atualmente é o que você bate o olho assim, né? Muitas pessoas falam isso e conseguem identificar muitas características, muitas linguagens que eu trago. A pele é um elemento que eu gosto de trabalhar, então ela consegue refletir muito do que eu gosto, assim, literalmente, esteticamente falando. E construir esse trabalho foi muito incrível. Eu tava em um momento de minha vida que, enfim, tava em um momento sensível da minha vida. E aí eu realizo essa foto lá em Boipeba a partir de uma imagem simples que era o de um touro que estava deitado na areia. E que isso me trouxe vários lugares, assim, desse lugar de força, enfim, várias dualidades que já vinham reverberando na minha cabeça. E a partir de um encontro com Laura também, que eu não conhecia, mas a gente se encontrou lá e super bateu a energia. Então ela tem vários motivos especiais que me fazem ser literalmente um dos meus xodós, assim, Que massa, né? de criação. Pois é, e ele, o Mendelson tem muita história, inclusive, além da fotografia, para contar de Márcia, né? A gente brincou aqui falando do Colégio São José, inclusive o
Pedro também, né? O Pedro Ele Batalha estudou também no São estudou José. no São José, que fica na Cidade Baixa, né, Márcia? Isso. E, rapaz, São José foi... Antes da gente começar aqui o nosso podcast, rapaz, foi fofoca desse São José, viu? Foi falado, mas Foi. foi onde a gente se conheceu, inclusive. A gente se conheceu no Exatamente. colégio. E daí a gente já, né, embalou essa amizade. Gosto muito de Mena, sou uma pessoa incrível, assim. Acho que, enfim... Admiração é recíproca. Conheci no colégio, mas sempre que tem alguma coisa relacionada à foto, é a primeira pessoa que eu penso. Então, acho que tem muito dessa história, né? A gente sobe e leva um dos nossos e vai ser sempre assim. Exato. Que bom, Menerson, você está aqui. Muito obrigada. Contar um pouquinho, tem muita história. E para saber melhor, onde é que a gente pode te achar, como é que você trabalha, como é que funciona? Pronto. Consegue me achar nas redes sociais como Menerson Conceição, meu arroba é mmenerson, mas também eu estou participando agora atualmente de uma exposição lá no Muncab, no Museu Nacional Afro-Brasileiro. Então convido todo mundo aí, Raízes, quarta-feira é de graça. Então cheguem mais que a exposição tá maravilhosa, assim, tá linda e muito potente. Que massa. Sucesso. Mais sucesso É. para você, que você Obrigado. continue abrilhantando, se inspirando aí com essas fotografias lindíssimas. Menerson já deu o recado, se você ainda não segue, segue lá no Instagram, acesse o site também, para você se encantar também com essas fotografias, né? Sinta um pouco de inveja, porque a gente tá aqui vendo de perto, né, Márcia? A gente com tá certeza. tocando e ver de fato assim de perto é diferente. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela disponibilidade, por você ceder um pouco aí do seu trabalho, do seu tempo também, para estar aqui com a gente. Pô, eu que agradeço demais, assim, foi muito massa essa oportunidade. E o movimento que vocês fazem também, né, digno, assim, de parabenizar vocês. Foi incrível. Massa. Obrigada. E é isso, assim a gente encerra o segundo episódio desta temporada do Pretagonistas. Pois é, desta temporada. Aguardem, vocês ouviram falar muito ainda desse nome, não é Com isso, Márcia? certeza, Mais uma gente. vez, obrigado pela Obrigada. parceria, sempre junto. Menerson, mais uma vez, meu amigo, obrigado também pela Eu que participação. agradeço. E a gente volta em breve. Aí, lembrando que o nosso podcast, né, ele é exibido semanalmente no YouTube do portal PS Notícias. Inclusive, aproveita para seguir o PS Notícias no Instagram, né, Márcia? Exatamente. Portal PS Notícias, @portal PS Notícias e o site psnoticias.com.br. Pois é, lá tem tudo de política, Brasil, Bahia, Salvador, entretenimento, um pouquinho de tudo para você se informar e ficar por dentro aí das principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. E em breve mais podcasts, viu? Sim, aguardem. Novidades estão chegando. Aqui é só o início. Beijo, um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.